Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Bem-vindos a mais um programa Aqui e Ali. Esta semana temos uma convidada no mínimo inesperada, pois vamos conversar com a Leonor Coelho, uma menina de 12 anos de idade que já é campeã em várias modalidades de desporto equestre. Bem-vinda, Leonor, e obrigada também ao pai por se prontificar a partilhar connosco um pouco da tua vida desportiva, por dizer assim. Olha, vou-te confessar uma coisa, é a primeira vez que eu faço uma entrevista a uma menina de 12 anos, então também estou assim um bocadinho nervosa, sabes? Então tens que, alguma coisa, tu ajudas-me, está bem? Pode ser? Eu lembro-me bem das primeiras notícias que dávamos no jornal da Leonor, onde publicávamos a Leonor ainda pequenina. Que idade é que tinhas quando começaste? A montar? Sim, aquelas primeiras fotos, aquelas coisas... 8 anos, não era? E ela assim toda muito pequenina, muito frágil, muito fofinha, acima daquele cavalo tão grande. E, ai, ela não tem medo. Nunca tiveste medo de montar um cavalo? Não, o medo acho que não pode fazer parte neste tipo de modalidade. Mas quando pensaste em entrar neste tipo de modalidade, primeiro tiveste de pensar, eu gosto de cavalos, ou gosto disto, ou gosto daquilo, e depois é que chegaste já à modalidade. Como é que foram os teus primeiros pensamentos? Foi porque eu na realidade não tenho mesmo ninguém na minha família que esteja ligado aos cavalos, ou que tenha a mesma ligação que eu tenho com os cavalos. Portanto, ninguém me incentivou, não houve qualquer Não houve ali incentivo. ninguém... E eu todos os anos tenho uma consulta de rotina com o meu pediatra, que é o Dr. Francisco José, e eu na consulta de rotina dos 2 anos... Dos dois? Dos 2 anos, foi aí que me entrou ali na... Ah, sério? Então, eu fui e perguntei se podia andar a cavalo, e ele disse que não. Ainda eras muito pequenina. Exatamente, portanto tinha que esperar até aos 6 anos. Mas pronto, ele apontou logo a dizer, a esta idade, a Leonor quis começar a andar de cavalo. Pronto, e depois na consulta de rotina dos 6 anos, e pronto, entre estes anos todos... consultas, sim. Sim, e mesmo quando eu ia a uma loja qualquer com os meus pais, a minha preocupação era só pedir mais um cavalo na coleção que eu tenho lá montes de cavalos em casa. De peluches, brinquedos? Brinquedos mesmo, do imaginário. Okay. Então também deves ter um unicórnio, não? Tenho. Tenho um. Confesso que tenho um. É o cavalo mais fofinho. Pronto. E depois na consulta de rotina dos 6 anos, cheguei lá, ele fez as análises todas que tinha a fazer e depois no final, quando ele estava a anotar, depois... Mas tu disseste isso sozinha, não era a tua mãe que falava, nem era nada, eras tu. Os meus pais na altura até achavam que era uma fase minha que eu tinha assim pela panca pelos logo cavalos. Isso logo passa. Exato. Mas depois, no final, eu disse assim, então, doutor Francisco José, já podes andar a cavalo? Ok. E depois ele disse, muito bem, Leonor, ficaste estes anos todos aqui... Ele tinha lá tudo anotado. E depois ele realmente foi ver e dizia lá que eu, aos 2 anos, comecei a gostar de cavalos. Portanto, a minha mãe, no dia a seguir, com a aprovação do doutor, não é? Do pediatra, sim. Sim. A minha mãe, no dia a seguir, levou-me a um sítio, não é? É um Vila Moura Equestrian School, foi onde eu comecei a montar. E aceitam crianças a partir dos 6 anos, sendo assim? Até mais novas, só que o pediatra que achava que eu era assim muito pequenina, era perigoso, não é? Claro. Então, pronto, comecei só aos 6 e depois comecei... Mas logo num cavalo muito grande? Foi logo assim? Ou foi um póneizinho? Não. Na verdade, os póneis, por muito mais incrível que pareça, os póneis são assim um bocadinho mais malucos que os cavalos. Tem um afetivo, não é? São mais bonitinhos, as pessoas gostam mais, então são mais mimados, talvez. A primeira égua que eu montei foi a Parina 33, que infelizmente já faleceu, mas pronto. Faz parte. Ficará para sempre aqui no coração. Ok, muito bem. E como é que se escolhe um cavalo? Chegas lá, eu quero este porque é branco, é vermelho, como é que é? Eu só tive cavalos de competição, só tenho agora as guias que tenho e o Biomundo antes, que ainda continua a ser meu, mas agora estou em competição com as guias. E escolher um cavalo é algo muito complicado. Pois. Eu no ano passado tive desde o início do ano até setembro à procura de um cavalo. E o que é que procuras num cavalo? Teria que ser um cavalo assim competitivo, mas também não demais. Mas como é que sabes que ele é competitivo?
depois, porque eu tenho que ir montá-lo e tem que se experimentar. treinar. Exato, eu ok. tenho que experimentá-lo e ver quais são as qualidades dele, porque pode fazer uma coisa muito bem e depois ter outras coisas que não são nada boas. Claro. Portanto, tem que E, ser e assim é complicado. que se escolhe o cavalo. E depois tem que haver ali aquela empatia, tem que haver Claro, e a ligação. uma ligação, tem que se sentir alguma coisa, não é? Uhum, claro que sim. Realmente a questão de, já agora, Sim, agradecer, sim, agradecer a disponibilidade e o convite à Leonor. Eu aqui sou só um apêndice É o à papá. Leonor. Mas realmente a escolha de um cavalo tem muito a ver com o nível de ensino que o atleta tem. Ah. Um cavalo que pode ser o cavalo certo e apropriado para a Leonor pode não ser para uma criança exatamente da mesma idade dela, ou pode até não ser para uma criança ou para um adulto. Tem tudo a ver com o nível de ensino, O nível com o grau de a que ensino. está. No caso da Leonor, ela procurava efetivamente uma companheira ou um companheiro de pista que lhe pudesse dar aquilo que ela já sabia e que ela pudesse aprender e crescer com o cavalo, que normalmente até, pronto, durante estas idades os cavalos estão mais a ensinar o atleta do que propriamente o atleta ao cavalo. A Leonor talvez dentro de mais... O cavalo mais tem um que tempo. ser jovem ou já tem que ser um cavalo adulto? Há um ditado no mundo equestre que é muito dito, que é para cavaleiro novo, cavalo velho, e para e cavalo novo para cavaleiro já Tá bem. experiente. No entanto, isso não é propriamente uma condição sine qua non, não é uma, Claro, claro. Não é uma lei, é uma questão de adaptabilidade, mas é óbvio que um cavalo jovem não tem, e nós as primeiras aquisições que fizemos de cavalos até foram poldros. Foram o quê, desculpa? Poldros, cavalos novos, cavalos jovens, tinham 3 anos. Foi por aí que começamos, digamos assim. Tiveram que a comprar o nossa- cavalo. Sim, na altura foi um projeto que nos foi apresentado e que achamos interessante. Que até custa um cavalo. Depende. Há inúmeros valores. Aquilo que nós. Pronto, o mundo equestre é realmente um mundo que tem. Há cavalos para todos os preços. Claro, claro. E há a possibilidade de qualquer cavaleiro estar a montar cavalos de todo o preço, vale depois a carteira e a disponibilidade financeira. Mas assim, para uma criança assim como a Leonor que queira começar, pronto, se alguns pais Para- estejam a... Para quem começa a ouvir. E a verdade é que apesar de o desporto equestre ser um desporto que está diretamente ligado ou fica automaticamente ligado a um desporto certamente elitista, ele não é um desporto elitista. E quando digo que não é, digo com convicção e com aquilo que sei, porque a Leonor, quando começou, tinha um desporto que qualquer outro atleta, qualquer outra jovem, enquanto praticante de uma modalidade desportiva, gasta aquele valor. É um valor que qualquer um de nós paga por uma explicação de um filho Mais ou menos, numa só escola. para termos uma Isto a noção. falar de aulas, não é? Das Na aulas, parte sim. das aulas. 100 euros, 120 euros serve perfeitamente para ter um acompanhamento nessa aula. Agora, quando entramos na parte da competição, que é necessário Pois. contar todos os adereços, é necessário ter um animal, eu diria que o animal não é propriamente o mais caro. É mais a manutenção do animal. A manutenção. Exatamente. Isto é como ter um iate ali na marina, não é? Eu diria que não é tanto porque o iate não conversa connosco, entre aspas. E daquilo que eu vejo, o cavalo. Com o cavalo é um ali- animal- ali. É um animal. Eu creio que ninguém fica indiferente a um cavalo. O cavalo é um animal realmente com magnetismo muito forte e acho que tem a capacidade. Não é o caso da Leonor, apesar de também fazer certamente esse trabalho, mas tem a capacidade de poder criar uma autoestima muito grande no ser humano. Qualquer ser humano. A confiança que se desenvolve entre os dois, não é? Sim, porque repare, estamos a falar de um ser humano com o peso normal que um ser humano tem, a conseguir dominar um animal que tem 500 quilos. Ela quando começou pesava aqui. Nem sei. Provavelmente andaria nos 25 quilos. 25 algo assim quilos do por género, aí, não é? Provavelmente, 20 quilos, 25 quilos. Mas sim, eu diria Sim, que... 25 quilos com o É. peso de um cavalo é realmente... Exatamente. Como foi para os pais? Portanto, ela com os 6 anos fala com o pediatra, não é? Tem ali uma conversa séria com o pediatra. E como é que foi depois para os pais perceber que ela, portanto, tinha aquela apetência pelos cavalos? Portanto, isto é como levar o filho ao basquete ou ao futebol, portanto, Exatamente. ela quis ir para os cavalos. Como foi a vossa percepção?
Assim, honestamente, na fase inicial, isto não era propriamente um objetivo de vida, entre aspas. Nós até Agora é? tínhamos... Hoje a Leonor não vê o futuro dela sem os cavalos. E nós estamos aqui para apoiar naquilo, na medida do possível, e naquilo que estamos disponíveis a fazer. Mas agora, quando começaram tinham a noção que seria um desporto mais caro ou elitista? Qual era a vossa noção? Não, é assim, na realidade há digamos, esse clichê na ideia, na cabeça das pessoas. Eu até diria que era muito importante a nível nacional, até porque nós temos uma raça de cavalo lusitano que está muito apta a qualquer atleta, a qualquer pessoa que seja amante de cavalos, porque é um cavalo tranquilo e calmo e fácil e dócil. Eu creio que deveria de existir por parte do Governo de Portugal, da mesma forma que no passado houve um investimento forte em pavilhões desportivos, em campos de futebol, em campos de ténis e por aí fora, haver essa componente de apoio à criação de espaços equestres. Por acaso, no nosso concelho, em Lolé, existe realmente... Em Vila Moura? Não, mas existe o Centro Hípico de Lolé, que é uma instalação que foi feita através daquilo que foi a vontade de algumas pessoas que quiseram criar o Centro Hípico, e depois, com o apoio da autarquia e com o apoio de quem no fundo poderia ajudar na altura ao desenvolvimento da atividade, conseguiram-se realizar umas instalações que não sobrecarregam a nível de custo para quem criou, e hoje em dia são uma mais-valia para o desporto equestre. E aquilo que eu acho é que a nível nacional deveria de existir efetivamente uma aposta forte, como houve, como já falei há pouco, em inúmeras instalações desportivas, como até as piscinas municipais, que também foi um investimento na década de 90 enormíssimo, que foi uma área que eu conheci bem, mas... Praticou natação, já vi. E beneficiei bastante na altura do investimento que foi feito no município de Lolé, nas piscinas municipais que foram feitas em Lolé. Eu acho que hoje em dia, se nós olharmos para o desporto equestre, nesta modalidade, que é aquela onde eu realmente hoje já consigo ter uma percepção exata do que é que ela vale, nós olhamos para o Algarve e entendemos, por exemplo, que a comitiva que acompanhou a Leonor e que foi com a Leonor, os outros atletas que foram com a Leonor a um campeonato da Europa este verão, estavam lá 3 atletas do Algarve em 9. Portanto, representavam um terço da comitiva da seleção portuguesa. E isto representa claramente aquilo que o Algarve hoje já consegue ter para oferecer em termos de instalações equestres, porque estes atletas aparecem porque há instalações. Se não houver instalações e investimento em instalações, não aparecem. Claro. Isto na questão dos atletas, mas eu diria que o desporto equestre, como um desporto com capacidade de criar uma motivação e um bem-estar de uma criança numa determinada fase da vida que pode necessitar dessa ajuda, até a nível psicológico, é, sem dúvida, um desporto muito importante para o crescimento do saudável de um ser humano. E deveria de ser visto exatamente nessa perspectiva. Nessa vertente. Tu, portanto, montaste um cavalo assim a sério praticamente com 6 anos. Tu ainda te lembras do que é que sentiste nesse momento? Sim, eu estava no paraíso. É a palavra certa mesmo. Eu adorei, nós até começámos uma vez por semana e depois fomos aumentando as aulas, porque a minha mãe depois no final perguntou-me: então filha, gostaste? E eu adorei. Fiquei toda contente, porque já falava disto há tantos anos e realmente... E tiveste de esperar aqueles 4 anos, que chatice, não é? Mas todos os anos falava disso, por isso é que os meus pais sabiam que isso depois já não ia ser um pensamento só, e sim mesmo uma coisa séria. Era mesmo um hobby a sério, era mesmo um gosto a sério. Quando é que te estreaste nas competições? Portanto, quanto tempo treinaste até chegar a estar apta para uma competição? Eu comecei aos 6 anos e as competições estreiei-me com uma égua assim também alta, que é a Prune, aos 8 anos. Foi também um ano que me trouxe muitas alegrias, porque também a égua trouxe também muita facilidade. Tinhas aqui 8 anos, é aqui? Aí já tinha 10. Já tinhas 10, ok. Foi quando eu fui campeã de Portugal. E eu também fui campeã do Algarve com a Prune, que foi uma égua, foi a primeira égua de competição que eu tive. Não era minha. Mas treinavas com ela? Exatamente. Até fiz na Fatacil, fiz uma coisa chamada carrossel, que é vários cavalos que fazem um desenho
e estão lado a lado. E eu fiz com a Bruno também. Portanto, ela ficará no meu coração para sempre. Também. Vão sempre passando alguns, não é? Sim, mas esse ano foi nesse ano realmente que nós, de certa forma, fomos incentivados, através dos resultados que ela estava a obter, a investir no futuro dela nesta modalidade, porque ela realmente, e não éramos nós que víamos, eram as pessoas que são mais entendidas que nos diziam para investirmos nela, porque ela estava realmente com capacidade para poder desenvolver a aptidão que demonstrava. E nesse ano eu recordo-me da primeira prova que ela fez, a primeira prova oficial, e uma juíza holandesa que habita aqui no Algarve, que é frequente estar em pistas aqui no Algarve, nos regionais do Algarve, veio ter connosco e a senhora estava maravilhada com o Leonor, porque via uma criança uma estrela em ascensão. Ela fazia um conjunto muito harmonioso com essa égua Pruno, fazia um conjunto muito interessante e acabou por finalizar esse ano como campeã do Algarve e a ir ao Open de Portugal, que foi realmente um virar de página. A partir daí, a Leonor as coisas mudaram. Entrou no mundo mais sério a nível dos cavalos. O Open de Portugal virou na altura. O Open de Portugal é uma prova nacional que existe, onde são reunidos todos os campeões regionais de todas as regiões do país. Onde a Leonor foi nessa altura e, como uma das atletas mais jovens em provas, conseguiu o quinto lugar na altura. Nada mal. E captou as atenções de algumas pessoas do mundo equestre. Também não é difícil ela captar as atenções. Vamos lá, uma menina tão bonita, acho que ela vai captar sempre as atenções. Quantas horas diárias de treino? Isto deve ser difícil, não? Eu monto na Academia de Dressage de Portugal, que se situa na Ruda dos Vinhos. Vais treinar à Ruda dos Vinhos? Todas as semanas. Eu costumo ir... São quantas horas? Quantos quilómetros? São 2 horas e meia. Mais ou menos. Eu costumo ir com a minha mãe e vou de quarta, fico, e nós até já temos lá um apartamento alugado, porque é sempre mais fácil. Claro. E eu fico lá de quarta para sábado. Depois sábado voltamos e na semana a seguir, mesma coisa. Está bem. É sempre a mesma coisa. E treinas os 3 dias? Lá estás? Todos os dias. Mas quantas horas ao dia? Não é todo depende dia? Se eu, não. Depende se eu monto só um cavalo ou 2. Normalmente 1 hora por cavalo que eu monto. Normalmente monto só a esguia, que é o que eu estou focada neste momento, mas de vez em quando também vou montando o Vulcão, que é o cavalo que me levou ao Campeonato da Europa. Anda mal. E há alguma preparação especial assim antes de ir a um campeonato? O que é que fazes? Não comes, não bebes, não fazes? Claro que sim. Antes de tratar e de treinar a prova, temos que memorizar os exercícios da prova, que são entre 20 e 25 exercícios, e nós temos que desenhá-lo num retângulo de 60 por 20, que nós chamamos carrier, e tem as letras. Mas desenhar como? Com papel? Não percebi. Não, eu tenho para eu treinar as provas e memorizar, eu tenho uma folha com a carrier e tem as letras, por exemplo, aqui a A, depois a C, e temos que fazer os exercícios, desenhar, é como se estivéssemos a desenhar um desenho, só que depois temos que fazê-lo ao vivo. É como uma coreografia, algo assim, por dizer assim. Exato. É quase como se fosse uma dança com exercícios assim, pronto. Em cima do cavalo. Exatamente. A avaliação é feita depois baseada nisso. Exato. Depois disso, a semana anterior da prova, a prova normalmente é sempre nos fins de semana, é raramente nos dias da semana, e a semana terá que ser mais assim um bocado mais intensa, porque... Quando há competições, exatamente, claro. Para esforçar mais e ter uma boa prestação na prova. 2 dias antes da prova, que estaremos a falar de quinta-feira, a égua é transportada para o local de prova. No dia anterior da prova, eu monto a égua para ela conhecer o espaço, e depois no sábado, há uma ordem de entrada, em que depois é só chegar lá, tratamos as coisas, depois tenho que fazer o aquecimento, que é uma pista à parte, onde eu começo a treinar os exercícios,
e depois, quando for chamada, vou para a prova. Muito bem. Mas existe aquela ideia de que eu não sei se estou a dizer alguma asneira, mas os jokers já está aqui. Isso é uma carreira. Esta é uma carreira. São as duas, mas a de 60 por 20 é aquela do lado. A 60 por 20 é a Para mim é assim mesmo chinês, mas eu digo que está bem. oficial. No fundo, essas letras são as guias Exatamente. daquilo que são os exercícios que têm que fazer, e depois há um desenho, por exemplo, que tem que fazer da letra F em diagonal até H. E tem que fazer determinadas coisas com o cavalo, e depois a partir daí E daí é que são avaliados. são avaliados de acordo com o seu desempenho, e no final dos 20, como ela disse, 20 a 25 exercícios, a média final de todas as notas criam a média final de prova. É uma pressão muito grande. Eu diria que é um trabalho muito exaustivo. Isto é uma prova de velocidade, entre aspas. Se estivéssemos a falar aqui de atletismo, é uma prova de velocidade, porque é uma prova relativamente curta, são 5 minutos para tanto tempo Para de trabalho. tanta coisa, não é? Não é uma Pois. maratona, não é estarmos a cavalo durante 30 minutos, não é nada disso. É 5 minutos é muito 6 pouco. minutos, 7 minutos de prova e saíram. Exato. E a avaliação é feita nesses 6 ou 7 minutos, digamos assim, e o resultado final depois basta. Isto aqui é um binómio cavalo e cavaleiro. Não serve de nada o cavalo estar bem se o cavaleiro não estiver, e vice-versa. Portanto, E os cavalos sentem, não é? Diz que sim, que sentem quando o dono não está tão bem disposto. Sim, Conseguem sentir tudo. é? O medo, tensão, Olha que maravilha. tudo o que Eu nós saio daqui e vou sentimos, comprar um cavalo, digo-lhe já. tudo o que nós a sentimos Leonor passa apoia, apoia tudo isso, e está apta a dar Para o seu aconselhar. conhecimento. Para aconselhar. Depois também para as provas, eu sou acompanhada por uma osteopata, tenho também um PT, e como é lógico tenho a família e amigos. E a escola? Como é que funciona a escola? Conta-me lá. Tens 12 anos, estás em que ano? Estou no 7º. No 7º. Sim, eu neste momento estou numa escola online internacional inglesa. Mudei no ano passado, em outubro, e foi uma decisão assim um bocado assim em cima, porque era para me facilitar e ajuda-me bastante Nas nesta tuas fase. viagens. Exatamente. E depois, se eu estivesse neste momento ainda na presencial, seria muito complicado estar a faltar a aulas e a testes, portanto... E online ela pode estar no local de treino, Até no carro. até no carro, e pode ter aula. Precisamente. Vinhamos para cá e Pode ela acontecer. vinha a ter uma aula. É um bocadinho mais complicado, mas faz-se. Mas faz na mesma. Na realidade é que existe uma visão muito limitada por parte de Portugal. Portugal é um país que, e está na cara, os resultados que aparecem, tirando a modalidade, que é a modalidade rainha em Portugal, que é o futebol, todos os outros resultados são autênticos milagres. Sim. E nós vemos atletas constantemente, ao longo dos anos, a trazer vitórias para Portugal. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Miguel Oliveira no motociclismo. E aquilo que eu tenho visto no Miguel Oliveira é exatamente aquilo que vejo na Leonor e nos pais da Leonor, que foi aquilo que o pai Muito do Miguel esforço Oliveira por fez. parte da família e pouco apoio, talvez. Não há apoio. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu pratiquei também desporto de alta competição e também senti na pele, passaram-se entretanto 25 anos e isto continua exatamente igual. Não há apoio, ou o apoio que existe é insuficiente. O Instituto Nacional do Desporto faz a sua parte, o Comitê Olímpico Português fará a sua parte, mas estamos a falar de uma elite muito reduzida de atletas. E essa parte que fazem não é suficiente. Claro. O desporto em Portugal hoje não é visto nas escolas, ou na maior parte das escolas, e quando digo a maior parte das escolas é mesmo 99,9% das escolas, não apoiam o atleta. E o atleta sente-se desacompanhado e não tem nada mais a fazer do que ou opta pela escola ou opta pelo desporto. Pois. E é por isso é que nós vemos muitos atletas, por exemplo, no futebol, mais uma vez, que desistem Tem da que fazer escola, opções, largam a escola, pois. optam por abandonar a escola para ir para o futebol, e as coisas deram certo, outras deram errado. Claro. E eu creio que aqui temos um caminho que não é longo, porque eu acho que podemos tirar um modelo de outros países que o fazem já com sucesso, e os Estados Unidos da América é sem dúvida um dos exemplos que há nisto, mas o nosso país poderia e deveria de apoiar mais o desporto a todos os níveis. Mas nesta parte escolar que a Leonor falou, nós deparamos com uma dificuldade este ano.
A Leonor já desde dezembro de 2020 que está na Academia de Dressage de Portugal, na Riga dos Vinhos. Ao longo do ano passado, devido a tudo isto da Covid, conseguiu conciliar as aulas online com os treinos, mas entretanto este ano as Tinha que coisas decidir, não é? estavam, este ano as coisas estavam a voltar de certa forma à normalidade e ela teve uma final de Campeonato de Portugal onde foi participar com 10 cavalos e onde necessitou de ter um pouco mais de treino, um pouco mais de ausência na escola e quando voltou não estava a conseguir acompanhar o ritmo. E tivemos que procurar uma solução. Na altura falamos aqui com as entidades competentes de educação do Algarve e não havia solução. Felizmente, na altura, depois viemos a ser informados, depois de encontrarmos a solução, que o caso da Leonor tinha motivado a que as entidades de educação do Algarve tivessem encontrado uma solução para poder apoiar casos como o da Leonor e creio que, de acordo com a informação que tive na altura, creio que já está em plano em marcha que permite que existam as escolas com alguma preparação para poder apoiar isto, mas há um caminho longo a percorrer e não é só nesta parte, mas também é no apoio do atleta quando vai representar uma seleção nacional. Porque na realidade representar uma seleção nacional onde os custos estão praticamente na totalidade sobre o cargo do atleta é uma coisa surreal. Na realidade, em Viagem, estadia, alimentação, é tudo. Eu não queria especificar propriamente, mas na realidade o apoio não chega sequer para transportar o cavalo até ao local de provas, que nem sequer isso é suportado pelas entidades. Não estou a falar de provas nacionais, estou a falar do Campeonato da Europa, representar Portugal. Como é que o cavalo vai daqui até assim tão longe? Vai por terra? Isto depende, neste caso foi relativamente próximo, foi em Oliva Nova, em Espanha, foi próximo e foi de caminhão, juntamos alguns pais de alguns atletas e fizemos um transporte conjunto com vários cavalos. Mas pronto, tudo isto custa dinheiro, tudo isto tem o seu custo, os cavalos vão para lá, vai alguém a acompanhar os cavalos para além do motorista do caminhão, alguém que perceba do assunto, não é? Tudo isto tem a sua logística e tem os seus custos e é impensável que um atleta que saia de Portugal para ir participar numa prova destas consiga de alguma forma estar lá como estão, por exemplo, os mais maduros que há na Europa. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos alemães ou dos holandeses, que nós vemos uma diferença abismal. E tem um tipo de apoio, não é? É impensável que é muito difícil que um atleta destes possa trazer um resultado para Portugal que seja uma medalha, seja lá em que escalão for. E quando vem uma medalha, infelizmente, existe. Guarda a medalha e já está. Não, existe é que a realidade é esta. Os atletas vão representar Portugal, estão a representar o seu país e a sua cidade, mas mais que tudo o seu país, e é a bandeira do país que sai, e se ganharem uma medalha, as entidades, as maiores entidades deste país, estou a falar dos políticos de maior representatividade deste país, põem logo nas suas redes sociais os parabéns ao atleta. Mas, no entanto, o atleta andou completamente abandonado. Teve que fazer tudo sozinho. E isto é um aproveitamento político da imagem daquilo que o atleta consegue. E isto para um atleta, e eu, como tenho essa cultura de atleta e hoje pai de atleta, isto é quando revolta um bocadinho? Diria que dói. Dói mesmo. Dói porque se o atleta for apoiado, se nós sentirmos que o atleta é apoiado, é outra bem. Coisa, claro. Agora, quando o atleta não é apoiado e depois a imagem do atleta é explorada para fins políticos, isso realmente acaba por ser uma pedra no sapato. Acho que não é bonito de se ver. Não é representar o país, seja em que modalidade for, porque há inúmeras modalidades em que Portugal realmente tem feito milagres. Porque são milagres. Um atleta português a fazer um atleta português que não seja no futebol, numa outra modalidade consiga um resultado, e nós este ano tivemos um resultado excepcional nos Jogos Olímpicos a nível da modalidade que a Leonor pratica, são autênticos milagres. Sim, e é um esforço enorme. É um esforço enorme de todas as pessoas, porque o atleta sozinho não consegue.
o atleta não consegue, é um esforço muito grande. Para ter uma ideia, a Leonor, no caso da Leonor, e não posso nem quero andar a individualizar outros casos, mas claro. posso falar com conhecimento de causa da Leonor. A Leonor vai para uma prova em que vai um selecionador nacional, mas a treinadora dela vai acompanhá-la. E a treinadora dela vai acompanhá-la, mas é custeada por ela. Ok, cada um paga o seu. Exatamente. E vai acompanhá-la porquê? Porque é a treinadora dela que a acompanha diariamente, que sabe e conhece claramente tudo aquilo que está por trás dela. Claro. O selecionador nacional é óbvio que dá a sua estratégia, traça as suas metas. A Leonor chega ao Campeonato da Europa, não é por acaso, chega a partir de uma observação que foi feita, não só em provas, mas também em estágios que ela foi fazendo ao longo do ano, junto com o selecionador nacional. E quando ela chega lá, pois é óbvio que o selecionador nacional apontou, junto com a treinadora, quais eram as fragilidades ou as partes que a Leonor deveria de melhorar. E a Leonor chega realmente àquela prova num binómio interessante entre o selecionador nacional e a treinadora dela, mas digamos que sem a treinadora lá seria certamente mais complicado. Muito mais difícil. Eu recordo numa entrevista que fiz há uns anos atrás a um atleta ligado ao atletismo, que no final da sua entrevista fez assim, com um bocadinho de vergonha, fez um pequeno apelo a dizer que ele não conseguia treinar porque faltava dinheiro para umas sapatilhas. Aquilo na altura, eu fiquei assim muito triste, chocada, mas como é que é possível um atleta medalhado? E depois soube que uns amigos fizeram ali uma vaquinha e ele conseguiu ir representar Portugal fora. Mas é triste, eu recordo-me deste ano 2021, ter visto na televisão, na modalidade de ginástica, umas atletas que foram representar Portugal no Campeonato do Mundo e que até tiveram um resultado muito bom, uma medalha. Chegam aqui e disseram que andaram a fazer espetáculos de rua, na rua, para poderem angriar receita para poderem ir no Campeonato da Europa. Pois. E eu diria, é isto que Portugal quer passar para o mundo? É esta imagem que nós queremos passar para o mundo? Eu creio que não. E quando digo tem Portugal, que formar jovens atletas, tem que ter apoios, claro. Eu aceito que o governo de Portugal, até porque o desporto não tem ministro, não é? É tal como o turismo, acho que são duas coisas que deveriam de ser ministério. Há tanto ministério que se calhar se atropelam uns aos outros em alguns objetivos e depois não há para o desporto, que é talvez uma das áreas onde se gasta mais tempo e mais dinheiro por parte de todos os portugueses, e o turismo, que é o rei e senhor da nossa economia em Portugal, não há ministérios para tomar conta disto. E eu diria que é difícil que o Ministério tome conta de atletas a nível local, mas a nível local a representação do governo são as câmaras municipais, são as juntas de freguesia, e todas estas entidades, eu não peço, nem estou aqui a exigir que uma Câmara Municipal ou uma junta de freguesia tenha que adotar medidas para apoiar todos os atletas, mas certamente que, da mesma forma como que o Comitê Olímpico Português cria um incentivo e cria um programa olímpico para determinados atletas, as próprias autarquias e as juntas podem fazer o mesmo a nível local. E criarmos aqui uma ascensão de atletas. E Portugal, eu acho que nós temos a nível nacional, nesta modalidade, temos atletas espetaculares. Eu há pouco tempo falava com a treinadora da Leonor e ela dizia que era impensável com a idade da Leonor, ou seja, a treinadora da Leonor tem aproximadamente a minha idade, que é mais ou menos 25 anos, e ela dizia que era impensável na idade da Leonor estar a competir com a qualidade que hoje se compete no escalão da Leonor. E quando digo qualidade, não é só os atletas, é também os cavalos. É tudo. Porque não havia, em número suficiente, treinadores e pessoas que pudessem colocar os cavalos naquele patamar. Porque para o cavalo poder estar em grande prémio, que é, por exemplo, o cavalo que a Leonor, a égua que atualmente a Leonor monta, é uma égua de grande prémio. E é uma égua que foi trabalhada para chegar àquele nível. E a Leonor futuramente terá a capacidade para poder ensinar a um cavalo a chegar a esse nível. Mas isto tudo leva tempo e é necessário pessoas que estejam dentro da modalidade para poder fazer chegar os cavalos a esse nível. E muitos apoios, porque senão não se consegue, não é? Mas digamos que nós já temos aficionados suficientes para podermos ter uma representatividade interessante. Aliás, mais uma vez, nos Jogos Olímpicos tivemos um atleta com resultados excepcional, tivemos inclusivamente o cavalo lusitano nas mãos de outros atletas de outros países com resultados também muito interessantes. Neste momento, o cavalo puro sangue lusitano é a terceira raça do mundo
a nível de dressage, em termos de resultados desportivos. Portanto, nós temos tudo aquilo que é necessário para podermos ter aqui resultados que orgulhem o país e que orgulhem as pessoas. E infelizmente não há visão para lá chegar. As coisas estão ali ao virar da esquina, são relativamente fáceis, basta a organização e que as coisas funcionem. E alguma vontade também, às vezes. Sim, mas com a organização, obviamente que a vontade é necessária, mas a organização, as coisas organizadas, chega-se lá, porque ainda existe demasiado amadorismo quando se olha para estas coisas e nós estamos a falar do futuro de atletas. Claro. Estes atletas estão a olhar para as suas vidas e não sabem bem o que é que... Exatamente, eles olham para a frente e chegam a uma altura em que veem que realmente têm que se dedicar à escola porque aqui não vão conseguir lá chegar. No entanto, há outros países que nós nos deparamos com realidades em que os países têm a garantia dada ao atleta que tem um emprego. Ter um futuro, vai ter um emprego, sim. O próprio país diz que se não tiver aptidão para fazer mais nada, o próprio país garante, dentro daquilo que é a realidade da empregabilidade que o governo lhe consegue dar, garante o emprego. Isto é uma segurança para que estes atletas, quando estão a montar, estejam focados. Sabem que têm um futuro. Sabem que têm um futuro, que não vão ficar abandonados. Mas isso acontece também aqui em Portugal. Não vê os políticos, quando saem da política, que têm logo ali um emprego, que têm logo ali um... Leonor, eu acho que acabámos de destapar aqui. Acabámos de descobrir, ou eu acabei de descobrir aqui uma vertente política do teu pai. Acho que ele ainda vai ser candidato a alguma coisa, não achas? Não achas? Não passa, não me passa nos horizontes. Não passa? Tenho desde jovem, sempre houve dentro de portas em casa, sempre houve conversas muito abertas sobre a política e sempre foi falado, mas não está para aí virado. Não está muito bem. Diz-me só aquela parte ali da escola, portanto, entraste agora numa escola online. Essa escola, todos os alunos estão online ou é só tu? Foi essa parte que eu não percebi. São todos. São todos. Uma escola vocacionada para... Como é que se chama a escola? My Online Schooling. Ok. Mas é aqui... É uma escola que está sediada em Edimburgo. E tem tudo em inglês? Leciona sobre o ensino inglês e pronto, a partir daí desenvolve. Neste tipo de escola, e nós descobrimos isto através de outros atletas da modalidade, neste tipo de escola existem diversos alunos, não só atletas, mas também outros alunos que, por estarem, por exemplo, longe da escola, conseguem estar a ter aulas a partir de casa, numa zona... Hoje em dia, com a internet, já online agora, sim. Eu creio que o futuro poderá passar por aqui, se bem que não faz falta a convivência, mas pronto, também é uma solução. No caso da Leonor, digamos que a convivência ela não a perde com outras pessoas da idade dela porque a tem na atividade esportiva. Pois. Se bem que com outras crianças, efetivamente, claro, pode acontecer. Lá na academia onde eu treino também tem lá outras crianças que também são espetaculares. E crianças ou teenagers? É uma teenager. Há mais novas e outras mais velhas. Sim. E, portanto, há uma boa relação e todos claro estão... que sim, o espírito de equipa na academia é espetacular. Não sentes falta, obviamente, talvez sim, mas neste momento não sentes aquela falta da escola presencial. Tens muitas atividades. Sim, exato. Eu também não perdi o contacto com as pessoas que eu me dava bem no colégio, lá em Vila Moura, mas pronto, simplesmente... É uma opção. Exatamente. Neste momento tem que ser uma opção. E como é a tua relação com a treinadora? Porque tu tens uma grande relação com o cavalo ou com a égua, mas depois também está a pessoa que te ensina, que é a tua treinadora. A minha treinadora é uma fonte de inspiração, como é lógico. Como é que ela se chama? Raquel Falcão. E também tem 25 anos, não é? Como tínhamos falado. Sim. Exatamente. A Raquel também treina muitos cavalos por dia e não é fácil para ela acordar tão cedo e depois, pronto, ter tanto trabalho durante o dia. Mas foi a Raquel que me ajudou a, pronto... Ela motivou-te de certa forma? Claro, sempre. Sim? Sempre, sim. A ir ao Campeonato da Europa, final, e às vezes também antes das provas ela manda mensagens a dizer não te preocupes, amanhã vai correr super bem, vais... Portanto, ela é uma fonte de inspiração, claro, ou seja, acreditas que ela é que te dá muita força nas tuas competições. E ela também monta as guia e tenta metê-la da melhor forma para quando eu a for montar que esteja também bem.
Muito bem. E agora pensando um pouco no futuro, como vês o teu futuro daqui a 10 ou 15 anos? O meu objetivo, Estou a falar dos cavalos. claro, o meu objetivo era ter assim mais ou menos o que a minha treinadora faz, mas menos alunos e sim mais provas. O que é que ela faz exatamente? Você diz, para quem nos está a ouvir, para perceber melhor. Ela dá aulas Uhum. a outras crianças e pronto, também pessoas mais adultas. Mas não faz provas, pelo menos este ano não fez, mas vamos ver se para o ano consegue fazer, este ano aqui. Mas a Raquel também tem muito trabalho e muitas pessoas e é complicado gerir tudo ao mesmo tempo, mas ela consegue. E qual é a idade assim perfeita para entrar? Achas que uma pessoa assim, como eu, já com 30 anos, teu pai tem 25, eu tenho 30. Achas que uma pessoa assim com mais idade já pode entrar, pode começar a treinar? Sim. Sem nunca ter treinado um cavalo? Sim, claro que sim. Sim. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde? Nunca é tarde. Tem futuro? Não, por acaso nós temos relação com uma senhora que a vida levou a procurar o desporto equestre como... Pronto, encontrou o desporto equestre como uma motivação até na altura psicológica para a vida dela e ela hoje participa. É uma senhora que começou a montar há relativamente pouco tempo, ainda não tem 10 anos. É mais velha do que eu, tem mais do que 25 anos. Tem mais do que 25. e é uma senhora que está a participar, está em pista, em provas nacionais, que vai e participa em provas nacionais Portanto, não tem... internacionais. E os cavalos são uma apta. grande terapia também. E ajudam psicologicamente e eu também era muito ativa quando era mais nova. E assim que eu entrei nos cavalos... Estás a falar na hiperatividade, não é? Eu era assim, tinha energia a mais. E o cavalo, de certa forma, acalmou-te, Sim, concentrou-te. exatamente. Muito bem. Existe, só para rematar aqui a questão da idade, isto era num caso de uma pessoa que começa do zero, não é? Uma pessoa Sim, que pode claro. começar do zero e pode estar a praticar este desporto no nível que conseguir atingir, mas ainda agora para a qualificação destes últimos Jogos Olímpicos andou um japonês com mais de 80 anos a tentar a qualificação. Portanto, tenho esperança. Não há aqui, é um senhor que já representou o Já país representava. no passado e, portanto, não há aqui esse senhor até chegou a estar em Portugal em treinos, portanto, não há aqui uma circunstância que a gente possa dizer que a idade é um handicap nesta modalidade. Portanto, em 2019 foi distinguida como campeã em dressage, não é? Sim. Do meu escalão. Do teu escalão. Como é que é o momento de receber a medalha? Também fazem aquilo do hino nacional e essas coisas? Sim. A sério? O que é que sentiste no momento de ouvir assim o hino nacional, saber que estavas a representar Portugal e que ganhaste uma medalha? Eu não estava muito ainda em mim, não estava a perceber o que é que estava a passar. Só depois é que interiorizei mesmo dentro de mim que aquilo estava a acontecer. Espera, eu sou mesmo campeã de Portugal. Uau! E fiquei super contente, não é? Porque é uma grande conquista e tinha sido o primeiro ano com o Biomundo. Essa foi a tua primeira medalha? Assim, não? De Portugal, Portugal, sim, não é? Mas depois, antes já tinha sido campeã do Algarve. Do Algarve, pois. Mas fiquei super contente porque foi o meu primeiro ano com aquele cavalo, com o Biomundo, e fomos logo campeões, não é? E foi uma grande conquista. É verdade aquilo das borboletas na barriga e não sei o quê? Sentiste isso? Um bocadinho. A Leonor creio que não lhe caiu a ficha Não daquilo tempo depois. Sim. Olha que engraçado. Os pais estavam presentes, claro. Sim. Foi uma conquista. Se calhar vocês ficaram lindíssima. mais emocionados no momento do que... Eu creio que a questão da emoção está sempre presente em qualquer prova, seja Claro, ela porque uma prova é a adrenalina, local, não é? até uma... A minha mãe até começou a chorar. Normal, as mães são assim, tem esse Sim. defeito. Não, mas uma conquista de um título de campeão nacional é Não é uma qualquer página coisa, não é? brilhante na Claro. carreira de qualquer atleta. Claro. E ela conseguiu, felizmente, numa idade jovem e esperemos que a vida lhe traga outras conquistas dessa dimensão Claro que superiores. Mas foi realmente uma conquista,
é uma página de ouro na vida desportiva dela. Mas já tem muito mais medalhas, não é? Quantas medalhas já tens, assim, de coisas Isso, importantes? Perde-se Já perdem a conta. Esta é sem As dúvida, mais este importantes. Título, este título é sem dúvida o mais importante. Não é? Agora, participar numa comitiva que vai representar Portugal no Campeonato da Europa, sem ser uma coisa propriamente de uma medalha, é sem dúvida um motivo de orgulho muito grande. Não é? E é mais uma página lindíssima na carreira da Leonor, que ela quer continuar a repetir no futuro. No futuro. O que é que queres ser quando fores grande? Queres estudar o quê? Eu queria continuar aqui os cavalos e queria levar para a frente, Uhum. mas também queria ser veterinária só especializada nos cavalos, porque existe muito poucas pessoas em Portugal que, por exemplo, quando o cavalo tem uma cólica, e uma cólica é muito chato nos cavalos, porque acontece vários episódios que os cavalos morrem por causa de cólicas. Sim? E há poucas pessoas que consigam salvar os cavalos. Nós tivemos um cavalo que foi importante, que era um dos podres, que teve uma vez uma cólica, mas pronto. Qual é a reação dele? Como é que sabem que ele tem a cólica? Isto foi à meia da noite, portanto, Pois. O cavalo começa a manifestar, Faz ruídos, faz. Sim. Sim, exato. E a partir daí todo o tempo é importante, todos os minutos são importantes. Costuma-se dizer no mundo equestre que os cães morrem de leishmaniose e os cavalos de cólicas. Mas o cavalo estava É mais cá no comum Algarve. do que... É uma coisa comum. Uau. É comum haver cólicas, não direi que é uma coisa que acontece a diário, mas é comum haver cólicas e depois a intervenção tem que ser feita o mais rápido possível. Mas tem que ser essa intervenção cirúrgica, não? Em alguns casos já Em alguns Exato. casos. Ah, é. Por exemplo, esse o importante, ele estava Tu cá eras no capaz de Algarve. operar um cavalo? Sim, mas... claro, depois habituando... Claro. Mas o importante, por exemplo, ele estava cá no Algarve e teve que ser imediatamente levado para Lisboa, Ah, porque cá no era um Algarve caso não havia... mais difícil. Sim, mesmo Não. cá no Algarve não As havia coisas, as por pessoas... acaso, foram resolvidas aqui no Algarve. Uhum. Mas Mas no depois- Algarve não há, ainda hoje, não há no Algarve condições para operar um cavalo com uma cólica. Ah, Portanto, o mais próximo que estamos aqui talvez seja Santo Estevão. Santo Estevão fica ao pé de Samora Correia, portanto estamos a falar de uma coisa que fica com um reboque, com um cavalo às costas, fica a mais de 3 horas de distância. pois. No Algarve não existe. Creio que se estão a criar condições para existir, mas não existe. E pronto, este era o exemplo que ela estava a falar. Por acaso, na altura, a intervenção do Dr. Onofre resolveu a situação a nível local e no sítio, mas as coisas poderiam ter corrido. Pois, podia ter corrido mal. E lá se vai o investimento, não é? Porque perder um animal desse porte não é assim... Eu diria que... É a nível da forma emocional, como a vemos nível hoje, económico, é tudo. A maior perda que existe hoje, ao dia de hoje, numa perda de um animal destes, tem mais a ver com o investimento que é feito, não só a parte emocional, que é Claro. sem dúvida muito importante, mas também o investimento que o cavaleiro está a fazer no crescimento daquele animal, ou no Claro, crescimento da claro. sua carreira. com aquele Investimento animal. não Porque- monetário, mas investimento Sim, de porque, horas de treino. Porque o investimento financeiro num animal, você pode ter um cavalo de, vamos dizer, de 1000 euros e pode ter um cavalo de 1 milhão de euros, pois. ou mais, mas pode ter um cavalo de todo o valor, mas o mais importante do cavalo é aquilo O que ele faz, o que conseguem fazer os dois em conjunto, claro. nesta modalidade. E o investimento que é feito por parte do atleta e pronto, no fundo, o cavalo e o cavaleiro, as horas que têm em cima, que o cavaleiro tem em cima Pois, do cavalo, que lhe isso dá é depois tudo a estaleca perdido para que, poder... claro, Isto claro. depois volta, não direi ao zero, mas volta novamente a uma Claro. estaca Começar muito baixa outra vez para a- voltar outra vez a chegar lá em cima. Naquela altura não era o caso, não era um cavalo de competição Pois. dela, foi um projeto diferente. Mas foi ali uma projeto- situação. Claro. Sim. Mas também isto não é só treino, não é só... Também deve haver situações engraçadas, deve haver coisas assim. Nunca caíste de um cavalo? Já? Já. Ok. Já umas quantas vezes. Eu dei muito. Não, eu não... Ela é levezinha, não é? É, não, Não foi nada... Os cavalos têm tendência a não ser maldosos. Têm tendência, não quer dizer que não haja. Não possa o que acontecer, é dito claro. Aqui no mundo equestre de coirões, que são cavalos um pouco mais complicados, mas tendencialmente o cavalo, quando um cavaleiro cai, o cavalo até. Tenta não pisar, não é? Exatamente, Pois. Mas eu na final do campeonato de Portugal, no ano passado, Uhum. eu caí do vulcão. Ok. Eu ainda estava à volta da pista, mas caí, pronto.
e eu até me estava a tentar levantar rápido para ver se apanhava, não é? E eu depois, quando me dei de conta, já ele estava Dava não longe. sei onde. Mas o Beyond, por exemplo, eu caí 2 vezes dele. E ele, das vezes que eu caí, ele tentou sempre não me pisar e não fugiu, não era nada disso. Aquilo, como o Beyond era assim um bocadinho assustado, era assim um bocadinho medricas das coisas. Então, pronto, ficava com medo e assim assustava-se, pegava sustos. Mas não era cavalo assim de fugir nem nada. Não era risco, Não. era calminho. Mas assim, coisas engraçadas possam acontecer. O que é que pode acontecer assim, de vontade de rir? Não me digas vocês são assim todos sérios, aquilo é só treino. Não, claro que não. Por exemplo, quando se monta um pônei e ele... E assim, tipo, daqueles mesmo pequeninos e se cai, pronto, é assim, como não dói, não é? Não Pois, é nada, assim, pronto, é engraçado. Dá mais Dá mais piada. piada, sim. Está bem. O que é que tu dirias assim aos teenagers da tua idade ou às crianças de 6 anos que neste momento estejam a ouvir e que queiram também, afinal eu também quero ir para andar com cavalos. O que é que tu lhes dirias? Diria para ter cuidado e é um desporto assim perigoso, como todos os outros, não é? Mas que é complicado também e a partir do momento que nos apaixonamos pela equitação... Já não há depois, volta atrás. Não há mesmo. E só queremos mais e mais e mais e mais. Queres chegar Portanto, até onde? É campeã do mundo, não é? Queres ser campeão? Pronto. É o meu objetivo futuro. Diz que temos que visualizar o que desejamos, não é? Para Perfeitamente. poder alcançar. Uma E é bom das que ela coisas pense assim. Sim, uma das coisas que o atleta deve ter é sempre uma visão de longo alcance. Porque Senão não tem objetivos. eu diria, da forma como eu vejo o desporto, porque fui atleta, todos os objetivos que me propuseram a atingir, eu, se não os atingi, fiquei lá muito perto. Ok. E eu diria que o atleta, a partir do momento que entende que aquilo existe, uma coisa é dizermos, olha, existe um campeonato de Portugal. Então aquilo Existe fica campeonato. aqui. O atleta vai, porque o atleta é viciado em objetivos. E nós vemos Isso é ser atleta, não é? Sim. É cumprir objetivos. Exatamente. E o desporto é uma escola excepcional nesse capítulo. E os atletas têm essa possibilidade eu diria que se não atingem ficam muito próximo, porque trabalham afincadamente para atingir. E a Leonor, desde cedo, tem sempre tido a possibilidade de visualizar objetivos a longo alcance e tem a felicidade de ter uma mãe que lhe tem dado também todo o suporte que ela necessita. E muito Claro, e tempo. depois com o apoio da família e amigos sempre tudo se consegue. É a minha mãe que vai comigo lá em cima e depois também é o meu pai que transporta a água para o local de prova. Depois, como eu disse há bocado, há um espírito de equipa muito positivo na academia. Eu, por exemplo, tenho lá uma amiga minha que é a Lara Carlos, que motiva-me sempre antes das provas, mas nós estamos no mesmo escalão e estamos a competir uma contra a outra. Mas Mas mesmo assim a amizade não Claro, para. claro. Ela motiva-me muito antes das provas e eu faço o mesmo, não é? com certeza tem que ser. Tu tens alguma alimentação especial? Não comes algumas coisas? Tens que manter o peso? Como é que funciona essa parte? Eu também comecei a ser acompanhada por uma nutricionista e pronto, tenho que comer as coisas saudáveis e não estar assim a... Não comes a desviar- chocolates? Como de vez em quando. É possível. Não, eu diria. Eu como chocolates, mas não é assim a toda a hora, não é? Tenho que também meter isso à parte e comer as coisas mais saudáveis para me darem força para depois quando eu estiver em cima da égua. Tens de estar ali toda bem nutrida, Pois, e como depois deve também. ser, não é? Isto é Os uma cavalos realidade. fazem força, É, são isto assim é uma- fortes. Faz muita força lá em cima? As guias, Tem que ser assim. As guias não faz força de vez em quando e faz força para baixo e eu tenho que segurar e pronto. Mas não é nada assim muito. Nada assim que seja um esforço. Exatamente. Assim. Está bem. E quanto aos pais, o que é que conselho daria a outros pais de crianças que queiram entrar nesta modalidade? É apoiar. Um pouquinho da vossa experiência. É apoiar. Aquilo que é necessário é haver um grande espírito de entreajuda em casa, por todos os intervenientes, porque na realidade, enquanto não tivermos neste país uma visão
a nível de apoio ao desporto. Baixou seja- o político novamente. Não, aquilo que É algo que, sim. fica atravessado na garganta, É, mas fica porque eu fui atleta e senti isso na pele na altura E que era sabe- e atleta. sabes, E agora sinto como pai e era suposto, por já ter passado aqui uma geração e porque a política, de certa forma, também se profissionalizou de uma forma mais, pronto, com outro nível, não é? De já existir aqui outra visão sobre estas coisas e não existe, infelizmente. E nesse capítulo os pais têm efetivamente que dar todo o apoio possível e devem dar. Nesta Aqui- modalidade e noutras? Em todas. Em todas as modalidades. Pois. E aqui depois entra aqui outra realidade que é a falta de apoios por parte das entidades que no fundo... Competentes? Isto é um pouco relativo porque as pessoas às vezes não entendem quando nós falamos acerca de competências, mas na verdade o governo, neste caso, que não é uma pessoa, não é uma imagem, mas é uma entidade sobre a qual nós pagamos impostos a diário, tem o dever de formar cidadãos também. E os jovens, quando vão para o desporto, afastam-se de uma série de coisas que custam muito ao país depois. Pois. E se os jovens se afastam, o país, na realidade, até deveria de fomentar e apoiar de uma forma mais ativa estas coisas. E é por aqui que entra as entidades competentes que deveriam de apoiar. Mas há falta de entidades competentes, e eu posso falar disso enquanto empresário. A Leonor, no ano passado, foi ao Campeonato da Europa, mas no ano anterior a Leonor não estava nesse patamar. E eu apoiei um atleta que foi ao Campeonato da Europa. Um atleta algarvio que não tinha capacidade financeira, provavelmente, para lá, e se não fosse apoiado por entidades não governamentais, entidades, no fundo, empresas e empresários. E tem que haver aqui também, eu aceito que cada vez há mais abertura para isso, mas tem que haver da parte do governo também um apoio para que as empresas que apoiam estes atletas possam também de alguma forma tirar algum partido desse apoio que dão aos atletas. Pois, pelo Porque menos. se o governo não apoia, pelo menos que os atletas possam ir buscar uma empresa local, ou vizinha, ou familiar, ou algo do género. E que mas essa as empresa empresas tenha algum possam ter benefício algum também. benefício com isso, porque Claro. hoje em dia só as entidades que têm o estatuto de utilidade pública é que tiram benefício. Pois, as empresas privadas As não. empresas, uma atleta como a Leonor passa um recibo de patrocínio e acaba por não ter, não dar benefício pois. nenhum para a empresa que a apoia, apesar Claro. dela já estar a ser sondada por parte de algumas empresas para apoiarem. Mas Qualquer dia devemos ter aí nos coisas comerciais da televisão a Espero fazer. que sim. desde que há aí o rancho folclórico algarvio a participar na televisão no anúncio, tudo é Tudo é possível, tudo é possível. Exatamente. Queres mandar algum beijinho para alguém, algum recado, alguma mensagem? Aproveita, tens 30 segundos. À minha treinadora, claro. Sim. À minha família toda, em geral. Tens uma mana também, não é? Sim, a minha irmã Que a apoia também. também bastante e que ajuda Muito. bastante nesta área. Depois, também, pronto, à minha melhor amiga, que é a Lara, que pronto, é essa menina que compete comigo. E O namorado? Não? à minha osteopata Mónica Ribeiro, ao meu PT João Vitorino, Uma grande família, já estou a ver. a Mariana Assis da Silva, que é a dona do Vulcão, que foi o cavalo que foi ao Campeonato da Europa. E estás-te a esquecer Pronto. de alguém. É que é muita gente. Eu vi há bocadinho uma foto ali, uma coisinha rechuchuda, fofinha, a tua cadelinha. A tua cadelinha? A Noa. É Noa. A minha cadela. Pois, então ela também apoia. Claro que sim. E a mãe? Está bem, e a mãe, claro está. Aproveitamos para mandar um beijinho à Sónia Coelho, que foi com ela que eu te contactei para a tua entrevista, para agilizarmos tudo isto. Muito obrigada, aqui está Aqui ela. está. Olha que fofa. Vês que ela ouviu? Então, olha, muito obrigada pela tua disponibilidade. Desejamos-te muita sorte e muitos êxitos na tua carreira. Esperamos que daqui a 1 ano ou 2 só, não é preciso muito tempo, eu te possa entrevistar novamente e que já tragas outras medalhas e outras coisas. E pronto, e outros prémios para podermos voltar a conversar. Agradecemos também, portanto, a quem nos acompanha e quem está connosco aí desse lado. Muito obrigado pela vossa companhia. Sigam-nos nas redes sociais e até à próxima quarta-feira.
Aqui e ali. Encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas, com repetição às 21 horas. Aqui e ali conta com o apoio Golden House Imobiliária, a sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve. Jornal A Voz do Algarve. Informação de confiança. Informação de proximidade. Jornal A Voz do Algarve. Sempre a seu lado, à distância de um clique. Esteja a par do essencial da informação. Informação de confiança, com notícias da região. Jornal A Voz do Algarve. Siga-nos em www.avozdoalgarve.pt.